o evangelista João escreve um evangelho para encorajar, para lembrar do que é mais importante, escreve um evangelho que é uma obra-prima dentro das Escrituras, porque não apenas narra as ações de Cristo, do Cristo encarnado, mas a maneira como ele organiza, ele faz um resumo no início do evangelho, contando a respeito daquilo que Cristo foi para a nossa história desde o princípio. E ele começa dizendo que lá no princípio quem estava criando era o Verbo de Deus, a palavra de Deus, e o Verbo de Deus é Jesus Cristo. Dentro da Trindade existe uma economia, uma organização de funções. O Pai é aquele que decretou todas as coisas, Ele é o soberano Senhor sobre a história, porque Ele a escreveu. O Filho é aquele que executa essa história, é aquele que comunica essa história, e o Espírito Santo é aquele que aplica essa história em nosso coração, para que nós creiamos. E então João, falando sobre isso, ele inicia o Evangelho dizendo: lá no princípio, Cristo, o Verbo, estava com Deus, o Verbo era Deus, Ele criou todas as coisas foram feitas por meio dEle, pela palavra do seu poder, e sem a palavra de Cristo, nada do que existe se fez. E então imediatamente de lá, ele pula para aqueles dias, falando de João Batista, que veio anunciar o Filho de Deus que nasceria. João não era a luz, mas João falava daquela luz que vindo ao mundo, traria salvação aos homens. Falava a respeito de Jesus. João Batista veio para preparar o caminho de Jesus. Não é o João que escreveu o Evangelho, obviamente, mas este João Batista, do qual ele cita, do qual ele fala no capítulo 1, é aquele que viria preparar o caminho do Senhor, para que o Senhor pregasse, proclamasse aos homens as mensagens, ou a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação. E então, este texto que nós lemos, que é um texto conhecidíssimo do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, foi dito logo depois de uma circunstância em que um mestre da lei procura Jesus. O nome deste mestre era Nicodemos. E ele chega para Jesus e ele já tem, através dos testemunhos que ele tinha ouvido, ele já tem evidências a respeito de que Jesus era alguém poderoso, que ele era um grande mestre. E ele procura Jesus, chamando Jesus inclusive de Rabi, que significa mestre. E quando ele procura Jesus, Jesus diz a ele: é necessário que você nasça de novo. Se você observar no capítulo 3, do versículo 2, Jesus está sendo interpelado por ele, e no versículo 3 Jesus responde: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E este mestre da lei, não entendendo o que Jesus estava dizendo, diz: como é que pode uma pessoa sendo adulta voltar ao ventre materno e nascer novamente? Como isso é possível? E Jesus falou: você não entende das coisas espirituais, você não entende nem sequer das coisas físicas. E Jesus no versículo 3 diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus não está falando de um renascimento de carne, Jesus está falando sobre nascer de novo, mas é um nascimento do Espírito. Não é uma obra de homens, é uma obra realizada por Deus. Não é uma conversão, uma regeneração produzida por alguma vontade humana, mas é algo produzido somente por Deus, no coração daqueles que Deus quer fazer essas coisas. E o Senhor Jesus aumenta essa explicação, mas aumenta também a confusão na cabeça de Nicodemos, que não entende o que Jesus está dizendo, quando Jesus diz no versículo 8: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Ele está dizendo: quem realiza a obra na vida daqueles que são nascidos do Espírito é o Espírito Santo de Deus. Por isso, eles nem sequer são donos de si mesmos. Quem são aqueles que nascem de novo? Aqueles sobre os quais o Espírito Santo quis soprar vida. O que eles fazem? Para onde eles vão? Eles são movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eles não sabem de onde partirão e aonde chegarão. Eles simplesmente vivem movidos e orientados pelo Espírito Santo de Deus. E Nicodemos não entendeu isso, e ele disse no versículo 9: como é que isso pode suceder? Como que isso acontece? Jesus repreende-o dizendo: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. E o homem continua confuso, e Jesus diz para ele: em verdade te digo, que nós que dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava dizendo: até agora o nosso assunto ainda está em coisas terrenas. Tudo que você ouviu
E o que Jesus está fazendo referência é a pregação que ele já tinha feito. Desde as bodas de Caná, lá no capítulo 2, e da purificação do templo, quando Jesus chama a atenção para os mercadejadores da fé que estavam no templo vendendo e negociando, onde eles deveriam estar orando e estudando a palavra de Deus, onde eles deveriam estar buscando comunhão com o Senhor. Depois de serem repreendidos lá, Nicodemos procura o Senhor Jesus para saber explicações melhores a respeito deste caminho de fé, de como agradar a Deus, de como servir, as respostas que ele não encontrava, e Jesus disse: até agora nós só tratamos de assuntos terrenos e você não entende. Como é que eu poderei falar de coisas espirituais? O que Jesus estava dizendo para ele é: você é um homem material, você é um homem materialista, você é um homem que não cogita das coisas espirituais. Falta você o Espírito Santo de Deus, falta você conhecer o verdadeiro amor do qual eu vim anunciar, vim falar. Por mais que você seja um religioso, você está distante de Deus. É isso que Nicodemos ouviu do Senhor através dessas palavras. E então o Senhor Jesus dá um exemplo para ele e começa a mostrar para ele o quanto ele desconhecia a respeito dos caminhos de Deus. E ele faz algo que para um judeu é um insulto, quando ele diz: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Ele está fazendo uma referência a si mesmo. E então o que ele quer mostrar com isso? Nicodemos já tinha evidências de sobra para chegar diante de Jesus e não chamá-lo de mestre, mas chegar diante dele e dizer, e chamá-lo de Jesus, e chamá-lo de o Cristo, aquele que é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas Nicodemos só enxergava apenas um mestre, alguém que sabia muito sobre a lei. Como infelizmente até hoje muitas pessoas ainda consideram Jesus como um grande mestre, um grande profeta, alguém que simplesmente passou por essa terra, mas que de fato não era o Filho de Deus. E então Jesus está dizendo: Nicodemos, é importante você considerar uma coisa: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, e este é precisamente o Filho de Deus, ou a pessoa que está falando com você. Agora, é imprescindível para a sua vida, como para a vida de qualquer outra pessoa, que assim como este que desceu do céu, seja levantado, como nos dias de Moisés. E ele vai citar um evento lá de Números, capítulo 21, um evento em que o povo desobedeceu ao Senhor, lidando com serpentes venenosas no deserto, e por causa disso o Senhor os castigou com a morte. E então Moisés intercede ao Senhor pelo povo, e Deus ordena a Moisés que ele faça uma escultura de uma serpente, levante essa serpente lá no deserto, e aqueles que olhassem para essa serpente, e isso deveria servir para eles como uma vergonha, porque o Senhor estava mostrando para eles aonde eles erraram, e agora eles precisavam olhar para aquilo que o Senhor lhes deu como sinal, para que eles nunca mais esquecessem de sua desobediência e sua idolatria, para que eles olhassem para aquela serpente, e olhando para ela, eles seriam curados. E então Moisés fez isso, e realmente aqueles que olharam foram curados. E agora, Jesus usa este exemplo lá de Números capítulo 21, para dizer, aquele que desceu do céu, é também aquele que precisa ser levantado diante dos homens, para que os homens, olhando para ele, creiam, e tenham a vida eterna. Parece complicado o que Jesus está dizendo, mas é complicado para nós. Para os judeus não era complicado, estava muito claro o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam reconhecer o Filho de Deus encarnado como um homem. E encarnado como um homem igual a vocês, ele precisa ser levantado para representar vocês, para que através do sacrifício dele, vocês sejam salvos. Quem olhar para Jesus será salvo, mas quem não crer, quem não olhar, quem não reconhecê-lo naquela cruz como Senhor e Salvador de sua vida, já está perdido. E aí então chegamos neste versículo, que é o versículo conhecido nosso, em que Jesus diz: porque Deus amou o mundo, ou João nos relata isso, conforme aquilo que o Senhor o inspirou a escrever, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E então o texto mais conhecido das Escrituras é um texto que precisa ser lido junto com o versículo 14 e 15, dentro do contexto da conversa com Nicodemos. O Senhor está dizendo para nós o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa?
a maneira do exemplo que foi dado, que é o exemplo lá de Números, capítulo 21. Qual é a maneira? Deus usou, dentre aquelas serpentes, como um símbolo, uma esculpida para ser levantada, para que olhando para ela, as pessoas fossem salvas. O aspecto importante não é a serpente, o aspecto importante é que a salvação vinha através de contemplar aquilo que foi levantado da parte de Deus para a salvação do homem. E então o que esse texto está dizendo é que para nós, por amor a este mundo, Deus levanta o seu Filho, para que aqueles que contemplarem o seu Filho naquela cruz, eles possam ser salvos. E Deus faz isso por amor a cada um de nós, por amor a homens pecadores como nós. É isso que essa mensagem está dizendo. Não é que todos os homens incondicionalmente, não é que todos os homens de todas as épocas, de todos os lugares, crerão ou serão salvos, receberão este amor. Mas Deus ama este mundo e oferece a este mundo uma saída. E que saída é essa? Olhar para a cruz de Cristo. Olhar para o Cristo crucificado, olhar para o Cristo ressurreto, porque Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Concluindo isso já com vocês, não adianta você conhecer este versículo, não adianta você sabê-lo de cor, não adianta você abrir a sua Bíblia e mantê-la aberta durante semanas no Salmo 23, ou no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, não adianta qualquer uma dessas atitudes religiosas, ou atitudes de religiosidade, se de fato em seu coração, você não contempla Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aquele povo lá no deserto, em Números 21, só escapava da morte, olhando para aquilo que o Senhor estabeleceu, como salvação para eles. Se não olhasse, contemplasse, eles não eram salvos, eles morriam. Para nós hoje a mesma coisa. A mensagem do Evangelho é a janela através da qual eu olho para o Senhor Jesus. E se eu não olhar para Cristo e contemplá-lo através do Evangelho, eu estou perdido. O Senhor Jesus diz que quem crer será salvo, mas quem não crer já está condenado. O Senhor Jesus veio naquela circunstância, se você continuar lendo o texto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo, naqueles dias da paixão de Cristo, era salvação e era redenção. Por isso, quem nele crê, não é julgado, porque Jesus Cristo se submeteu ao julgamento que eu tinha que participar. E ele recebeu lá na cruz a punição que eu tinha que receber. Então, quando eu creio em Cristo Jesus, o meu julgamento já está encerrado, porque Cristo compareceu no meu lugar. Quando eu creio em Jesus, a sentença que era minha já está paga, porque Jesus pagou no meu lugar. E então eu não vou viver todos os meus dias aqui preocupados com um juízo final, onde eu terei que sentar num banco dos réus e terei que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Mas agora, aqueles que não olham para a cruz e não creem em Cristo Jesus, versículo 18, parte B, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabe o que significa? Significa que a sua condenação é tão certa, que o Senhor Jesus já coloca o resultado dela no passado. Você já está julgado. E não só julgado, você já está condenado. Por isso que o assunto Jesus Cristo, o assunto Evangelho do Senhor Jesus, é um assunto de vida ou morte. Quem crê tem a vida, quem não crê já está morto. Tem ainda uma alternativa de andar sobre esta terra peregrinando por alguns anos, mas já está morto. Porque a verdadeira morte não é a primeira que nós enfrentamos, mas é a segunda. E não é a morte por 10 anos, 100 anos, 200 anos. É a morte eterna. Num lugar onde o fogo arde e queima sem nunca consumir, causando dor infindável por toda a eternidade. Jesus Cristo morreu naquela cruz para livrar você desse lugar. Por isso que quando eu leio esse texto, eu não posso simplesmente ler e reler como quase que um mantra religioso. Eu preciso ler e entender o que está sendo dito.
Qual é o julgamento? Versículo 19 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens não amaram. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega à luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então as palavras do versículo 16, elas precisam ser não apenas lidas, decoradas, mas elas precisam ser acreditadas. E as palavras importantes que estão lá são estas: Deus, o Criador do universo, dono de todas as coisas, Ele reconhece você, Ele sabe quem você é, Ele tem afetos, Ele tem afeições pela sua e pela minha vida. Por causa disso, por causa deste Deus que me conhece, que tem afeição pela minha vida, que sabe do que eu preciso, mas é um Deus justo, é um Deus reto, é um Deus santo. Este mundo, que é a segunda palavra importante que você precisa ler, este mundo está sentenciado à morte por causa dos seus pecados, e este Deus, olhando para este mundo, este Deus decidiu salvar pessoas, porque entre todos os que habitam nesta terra, não há um justo sequer que possa salvar-se a si mesmo. Nem Nicodemos, que era um mestre da lei, passou no teste do Senhor Jesus. Nenhum de nós passa. Você também não passa. E então o Senhor Jesus, olhando para esse mundo, o nosso Deus, olhando para esse mundo, Ele deu o seu Filho. É doação, ninguém o tomou, ninguém tirou de Deus, ninguém impôs essa agenda ao Senhor, nem ao seu Filho Jesus Cristo. Deus voluntariamente e o seu Filho voluntariamente se oferecem a nós. Jesus Cristo é sem dúvida nenhuma o maior presente que você jamais recebeu. E olhar para a cruz de Cristo Jesus é a sua única oportunidade de receber este presente e desfrutar dele em sua vida. E esta oferta é uma oferta do amor de Deus, graciosa, para mim e para você. Ele deu o seu único Filho para a sua salvação, para a salvação do seu povo. Mas olha, o versículo não termina aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O que moveu essa doação foi o amor de Deus. O que moveu foi o grande e infinito amor de Deus, amor inexplicável. Se você ler a história, por exemplo, de Jacó nas Escrituras, era um homem difícil, um homem complicado, que fazia uma porção de coisas erradas, mas o Senhor o amou, e o amou quando ele ainda não havia praticado nenhum dos seus atos. O Senhor o amou. Nós lemos Romanos capítulo 8, onde nós lemos e ouvimos a respeito do amor de Deus, um amor do qual ninguém pode nos separar. O amor do Senhor é tão grande, e Ele é por você. Deus amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A palavra filho é a palavra que nos conecta a esta família. Deus, o Pai, queria nos salvar e nos tornar participantes da família dele. E Ele deu o seu Filho, nosso irmão, para nos salvar. Quando Cristo ressurge, Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreto, Jesus disse: eu ressurgi e vocês também ressurgirão. E o Senhor Deus nos incluiu na sua família. E o apóstolo Paulo diz que nós fomos adotados nesta família de Deus. Deus não só olha para este mundo, Deus não apenas doa o seu Filho por amor a nós, mas Ele nos chama para nos tornar participantes desta família através do seu Filho, Jesus Cristo. O objetivo de Deus é que você não pereça. A última palavra desse texto que você precisa olhar. Perecer, morrer, ser sentenciado, ser castigado para todo sempre. Deus não quer que você pereça. Por isso Ele te oferece a vida eterna. Eu não consigo imaginar o que leva um ser humano a ouvir uma proposta de vida eterna e recusá-la. Por isso é tão triste quando nós chegamos na Páscoa
E vemos tanta gente iludida com tanta coisa nessas datas especiais como a Páscoa. E ignoram o mais importante numa data como essa. O mais importante numa data como essa é que o Deus eterno, que não precisa de nenhum de nós, Ele se doa de forma amorosa e enfrenta uma dor inimaginável para salvar gente como nós. Gente que depois passa a ignorar a obra que o Senhor fez. Não adianta conhecer João 3,16 se você ignora em seu coração o amor de Deus pela sua vida. Nessa noite eu quero desafiar você. Você que já frequenta a igreja há um bom tempo. Você realmente nesta noite examine o seu coração e veja que realmente você crê e você tem olhado para o Senhor Jesus nesta cruz. Porque é disso que depende a vida eterna. Não é de ter uma carteirinha na presbiteriana. Não é isso que te coloca no céu. O único caminho para o céu chama-se Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você precisa ser muito mais de Cristo do que da igreja presbiteriana ou de qualquer outra. Você precisa pertencer e se reconhecer envolvido neste amor de Cristo dentro da família de Deus. Se você está aqui pela primeira vez, ou segunda ou terceira, mas você ainda não passou por uma conversão, você ainda não passou por uma transformação, talvez já saiba muitas coisas sobre a palavra de Deus, como Nicodemo sabia, e se acha justo diante de Deus, eu quero lembrar a você que a palavra do Senhor diz que aqueles que não creem em Cristo Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas, já estão condenados. Então busque o Senhor enquanto é tempo, enquanto você pode achá-lo. Hoje ainda é uma oportunidade para você reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Para você se render aos pés da cruz de Cristo Jesus e receber este grande amor do Senhor. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa desse novo nascimento. Jesus Cristo está aqui nesta noite. E Ele pode te fazer renascer para a honra e glória dEle e para o seu bem. Você precisa crer em Cristo. Você precisa reconhecê-lo. Você precisa olhar para esta cruz. Porque é através de lançar os olhos sobre Jesus que nós podemos experimentar a salvação. De nenhuma outra forma. Tua justiça é insuficiente. Teus méritos não existem diante de Deus. Somente Jesus Cristo. Olhe para Ele. Feche os olhos, nós vamos orar. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que o Senhor nos livre, ó Pai, de nos fiarmos, ó Deus, em falsas seguranças, extraídas ou da religiosidade, ou da sabedoria humana e carnal que cada um de nós pode ter, ou da nossa própria inteligência, ou dos nossos supostos atos de justiça e de generosidade. Ó Deus, tira essas nossas falsas confianças e ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que assim como lá naquele deserto só sobreviveu aqueles que olharam para aquela serpente que foi levantada, para que o povo jamais esquecesse que o único que poderia os salvar era o Senhor, que assim também nós aqui, ó Deus, nos lembremos que se não olharmos para Jesus, se não olharmos para a cruz de Cristo, não há a menor chance de qualquer um de nós ser salvo. Mas, ó Deus, nesta noite eu te peço que o Senhor nos faça de forma viva, ó Deus, de forma profunda e verdadeira, contemplar pelos olhos da fé o Teu Filho, Jesus Cristo, ressurreto, que morreu numa cruz, mas ressuscitou para nossa salvação, para nossa redenção. Assim, ó Deus, que todos nós saiamos daqui nesta semana fortalecidos e alicerçados nesta bendita verdade, para a honra e glória do nome do Senhor. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém.